Olá, graça e paz, como costumamos dizer, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Hoje estamos continuando o nosso seriado sobre a política e a igreja. O cristianismo e a política foi o livro que chegou às minhas mãos, eu estou convicta que foi da parte de Deus, afinal de contas, quem me deu essa ordem de investigar sobre o assunto, porque eu era até então extrema e absolutamente leiga, eu comecei a investigar e esse exemplar veio às minhas mãos. E uma mensagem que chegou também até as minhas redes foi a do Nicolas Ferreira, na Lagoinha de Alphaville. Eu te recomendo, já vou deixar o link ali na descrição para que você possa assistir. O que que eu posso agregar a tudo que o Nicolas falou? Meus minhas palmas para você, Nicolas. Você é o gênio da política atual. Essa nova geração precisa se levantar com essa consciência cristã, política cristã, tá? Nós precisamos simplesmente nos posicionar, simplesmente conhecer a história, conhecer a palavra, conhecer o Deus que servimos, tá? Quanto mais perto você chegar dele, mais claro vai ficar para você o pensamento de Deus, né? E isso vai ir moldando a sua mente. E o mais importante é que a sua mente seja moldada, doutrinada pelo dono da vida, pelo Criador dos céus e da terra, pelo arquiteto do universo, pelo grande eu sou, e que não seja doutrinada pelas falsas doutrinas dessa terra, por aqueles que não amam a Deus e que buscam servir a destruição das nossas vidas. Amém? Tudo que vai de encontro a doutrina do Senhor, a sã doutrina, vai de encontro à sua vida, à nossa vida. É isso que você e eu precisamos entender. E nessa nova fase que eu estou vivendo, de conhecer, de estudar, de aprofundar, de incursionar nesta área, não é porque eu me candidatar, tá bom? Não tenho nem condição de me candidatar nem aqui, nem na Argentina, porque existe uma série de requisitos, né? Então, não é, tá por fora, tá? Essa possibilidade. Eu estou apenas obedecendo ao Senhor, levantando a minha voz, sou uma voz que clama no deserto, e eu estou muito feliz pela forma que Deus tem conduzido esse processo na minha vida, de me trazer realmente material de qualidade, onde eu tenho me deleitado, e eu quero compartilhar com você. Afinal de contas, também ele deu a ordem de invadir as redes. Qualquer coisa, o senhor reclama com o Jeff. Amém? E no capítulo de hoje, na verdade, nós continuamos na introdução, que é bastante ampla. Vimos alguns pontos ao respeito da realidade da política no ano 1980, na década de 80, tá? E o que que eu posso dizer? Eu estava comentando com a minha pastora esses dias, eu fiquei passada de ver a descrição que ele faz daquela época, como bate com a situação que estamos vivendo hoje. Claro, graças a Deus, louvado seja o seu nome, que existem algumas variáveis, algumas mudanças, algumas melhoras, mas que no grosso da situação, nós estamos vivendo uma situação bem similar. E hoje eu quero começar com essa verdade básica que está registrada na página 17 do livro Cristianismo e Política, do Robinson Cavalcante. Ali acho que hoje dá para ver melhor por causa da luz. E diz assim: somos todos políticos. Essa é a verdade básica. Essa é a verdade básica. Deixa-me colocar os B dos Bs. Aproveito para te comentar que na Argentina ou no espanhol em geral nós não fazemos muito ênfase na pronunciação do B e do V. Agora, na gramática, na hora de você escrever, desce a faca se você confundir o B com o V, tá? Mas na pronúncia eu tenho que me policiar, porque eu sei que no português, aonde eu for, na padaria, no açougue, no supermercado, aonde eu for, se eu falar errado, taca ali rapidamente, qualquer um me corrige, né? Mas eu acho maravilhoso porque vocês têm me ajudado
a corrigir a minha pronúncia, né? Então, a verdade básica com que começamos o nosso vídeo de hoje é que somos todos políticos. E vamos já explicar essa verdade. Não há mais, não há nada tão cientificamente inexato e conceitualmente impossível do que a pretensão de ser apolítico. É forte, viu? Não, não, você tem que ouvir direitinho, deixa eu ver. Não há nada tão cientificamente inexato e conceitualmente impossível do que a pretensão de ser apolítico. É assim que nós começamos hoje, falando de política e a igreja. Como é que eu trago isso à minha vida cristã? Não, política pode? Não pode. Pode ir na igreja? Não pode. Se você não falar na igreja dos assuntos relevantes da nossa vida, você vai falar onde? Se você não escutar na igreja uma explanação sobre assuntos que atingem as nossas vidas no cotidiano, você vai escutar aonde? Se você não escutar da palavra de Deus, você vai escutar da palavra de quem? Do diabo? Ou tudo que a gente tem tirado do nosso meio, nós temos entregado de mão beijada na mão do diabo. Eu me lembro que eu cresci, nos meus primeiros anos de vida cristã, eu cresci ouvindo a praia do diabo, a televisão é do diabo, a academia é do diabo. E a gente foi ficando praticamente sem nada. E é por isso que foi se espalhando esse conceito de que cristão é chato. Não era pela questão de vivermos a fé, porque a fé verdadeira, legítima, ela contagia, ela anima, ela empolga, ela traz vida, ela aumenta o desejo de fazer parte, mas a religiosidade é a que vai podando as nossas vidas do prazer de viver, né? Do prazer de viver. Deus nos deu uma vida e nos chamou a viver uma vida boa e abundante. E nós mesmos temos podado as nossas possibilidades de vivê-la bem e de forma abundante. Amém? E uma dessas falsas declarações são as de a gente não poder nem participar, nem opinar, nem falar de política. Muito menos fazer parte da política, mas nós não temos como evitar isso, e vamos ver isso hoje, né? Então diz, já afirmava Aristóteles ser o homem um animal político. Ser político é algo inerente à condição do ser humano. Política significa, originalmente, o conhecimento, a participação, a defesa e a gestão dos negócios da polis, ou seja, cidade-estado. Isso na época, os tempos da Grécia, tá? Já Aristóteles tinha aquele entendimento, essa abrangência, essa capacidade ainda de explicar a arte da política. A vida social, no seu todo, ou em cada um dos grupos ou instituições componentes, é uma vida política. Impossível a existência sem autoridades, normas, sanções, mecanismos de participação, formas de decisão, vê-se o político pelo ângulo do poder inerente ao social. Abstraindo-se o conceito de poder, o social daria lugar ao caótico. Eita, meu Deus. O poder político, soberano e monopolizador
da coercibilidade. Se manifesta contemporaneamente na instituição estatal. Ficou claro? O poder político, vamos tirar o entre parênteses para ir direto ao ponto, se manifesta contemporaneamente na instituição estatal. Todo homem é cidadão de um Estado. É a organização praticamente mundial de hoje por estados. E cada um de nós moramos em um desses estados. Todo homem é cidadão de um estado, sujeito a deveres e direitos, como a gente falou no nosso primeiro vídeo. Todo homem, incluindo-se o cristão, é sócio do nascimento até a morte de um organismo político. Apenas o apátrida não se vincula a um Estado, mas com documentos da Organização Internacional, a ONU, se insere politicamente como residente temporário ou permanente na vida do Estado que o recebe. O apolítico é um personagem de ficção. É muito forte. Então, nós entendemos que, durante muitos anos, décadas, a igreja simplesmente foi leiga na sua própria condição da sua concepção. Plim, 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 plim. Interessante. O apolítico, vou guardar essa frase, o apolítico é um personagem de ficção. E nós vamos continuar explanando esse conceito. O termo apolítico pode ser traduzido como apartidário, não engajado, alienado. Olha que forte. Ser apolítico não é deixar de tomar posição. Engano seu se acha que é. Ser apolítico já é uma posição em si. Uma opção para fora, uma opção pelo não ser. Uma opção por omissão. A omissão é um voto permanente e reiterado em favor ou contrário a medidas governantes, partidos ou regimes. O voto por omissão é tão responsável, tão culpado, quanto o voto consciente. Com exceção do alienado mental, do indígena, que vive a política da tribo, e de alguns rurícolas cultural e espacial isolado, o apolítico, alienado político, é consciente e deliberado em sua opinião pela omissão, sendo, por conseguinte, corresponsável pelos resultados para os quais concorre com sua postura. Esse pensamento do apolítico, isto de não se sentir apolítico ou escolher não ser, é meio que um pensamento muito atual quando a gente pensa naquilo que eu sou, aquilo que eu acho que eu sou. Porque, a verdade, a raiz desse conceito é negar a realidade. É negar a própria verdade. Eu sou ou não sou? E me faz pensar o filósofo, né? Fazendo essas deliberações, ser ou não ser? Oh, meu Deus do céu. Nós estamos até hoje com essas deliberações. Mas
Enquanto a gente decide ser ou não ser, a vida continua acontecendo, os fatos continuam acontecendo e as consequências dos nossos atos e das nossas omissões também continuam acontecendo. A omissão é um pecado. A omissão é um pecado. O ser apolítico, o cristão apolítico que escolhe essa condição de não querer ser cidadão dessa terra, ele está na condição de pecado. Oh, meu Deus! Cada vez que eu lembro a minha omissão durante tanto tempo, eu volto a pedir perdão, Senhor, pelo meu pecado. Peça perdão para Deus. Quanto à vida, há esperança, né? Mas as consequências dos nossos pecados, elas existem e nós colhemos os frutos dela. Nós colhemos os frutos dos nossos pecados. Isso inclui o da omissão. Nós precisamos nos arrepender, pedir perdão a Deus e buscar uma mudança, custe o que custar. Não permaneça na condição de pecador. Não permaneça na condição de pecado, da prática do pecado. Porque a condição de pecador é a nossa natureza, nós somos santificados através dessa busca da presença de Deus, de permanecer debaixo da obediência da palavra. Isso vai trazendo a presença de Deus sobre nós, porque Ele está vendo que nós estamos indo ao encontro dEle e Ele tem prazer de vir ao nosso encontro. Agora, quando eu escolho a prática do pecado, não adianta eu dizer que me arrependo e eu não manifestar isso nos meus atos. A mínima coisa que você e eu precisamos fazer é gerar uma ação contrária à que executávamos quando estávamos na situação de pecado. Amém? Uma coisa é a condição de pecado, essa natureza, a minha e a tua. Outra coisa é a situação de pecado. Continuar praticando o pecado. Amém? A primeira coisa que eu fiz foi começar a colar com gente que sabe de política, que conhece a ciência, que está por dentro da realidade da situação. Muitos anos sem missão, indo de um lugar ao outro, às vezes sem a televisão, mas eu poderia justificar das mil maneiras possíveis, né? Eu poderia justificar de muitas maneiras. Não adianta a gente justificar. Eu fui omissa, eu tenho responsabilidade sobre isso. Eu pedi perdão a Deus e eu continuo pedindo perdão. Enquanto mais eu vou entendendo o tamanho da minha omissão, né? E a primeira coisa que eu comecei a fazer foi isso, começar a ouvir aquele que sabia do assunto, procurar entender a situação atual e me posicionar na hora das eleições. Esses foram os primeiros passos que eu comecei a executar, principalmente quando eu estava lá na Argentina, nesses últimos 7 anos que eu passei até o ano 2022, quando o Senhor me mandou voltar para o Brasil. Né? Principalmente nesses anos, eu comecei a ter essa consciência. E engraçado que depois desse processo de conscientização ao qual o Senhor me trouxe, foi que Ele me deu aquela visão com as bandeiras e Ele começou a me dar a ordem de eu avançar, né? De eu conhecer, de eu começar a falar do assunto. Eu falei, Deus, como é que eu vou falar se eu não sei nada? Simplesmente me informando, sendo responsável, aprendendo, estudando, pesquisando, ouvindo, me aproximando de pessoas que eu vejo que têm um bom testemunho e que conhecem do assunto, né? É assim que se faz. Então vamos continuar. Interessante, olha o que ele traz para nós. É muito forte essas declarações, né, de alienado político, mas é uma realidade. O alienado político é consciente e deliberado em sua opção pela omissão.
sendo, por conseguinte, corresponsável pelos resultados para os quais concorre com a sua postura. Até ali nós tínhamos lido o ponto 15, agora é o ser apolítico. É um escapismo o fato de se tornar apolítico. É um escape, é uma fugida nossa da nossa responsabilidade. Eu tenho plena certeza disso, porque eu fiz isso, eu vivenciei isso. Eu sabia qual era o sentimento do meu coração, é a parte fácil, né? Eu lavar as mãos do Pilatos. Eita, dói, né? Mas é a verdade veio para nos confrontar, para provocar mudanças, para nos levar a uma vida melhor. A verdade, ela vem na nossa vida para o nosso bem. Nós não podemos viver auto-enganados o resto da nossa vida. Nós precisamos evoluir. E a verdade faz isso. A verdade nos dá essa evolução, nos leva a outros níveis, né, de conhecimento, de experiência, de vida. Então, o ser apolítico é um escapismo, uma fuga, uma irresponsabilidade com sonora roupagem pseudo-inteligente. Ainda alimenta o nosso orgulho. Nos achamos maravilhosos por sermos apolíticos, que estamos fora de tudo que falamos que a política é corrupção, né, maldade, coisa do capeta. Então, pulamos fora do barco e nos achamos os santos, né? Jesus. É uma racionalização, uma elaboração de desculpa para o indesculpável, revestida, no caso do cristão, de uma embalagem espiritual, uma espiritualização do pecado. A gente, sim, você e eu, a gente veste de santo o pecado. Caraca! Caraca! Sim, talvez você está me vendo sorrindo agora, mas eu já chorei muito pedindo perdão a Deus. Porque eu não tinha noção do tamanho do absurdo do que eu estava fazendo. Né? Bem-vinda a hora em que a verdade chega às nossas vidas e nos trazendo mudança, nos ajudando a nos reerguer da nossa própria convicção. Eita, meu Deus do céu. A ignorância, o preconceito, o egoísmo, a inautenticidade seriam causas de tão lastimável e da nossa escolha. A ignorância, o preconceito, o egoísmo, a inautenticidade. São palavras muito fortes, cara. Seriam causas de tão lastimável e da nossa escolha. Você está entendendo? E essas palavras atingem ou definem também o orgulho. É o nosso orgulho, o motivo da nossa queda. Nós preferimos fazer do nosso jeito, essa é a verdade. Alimentar o nosso gosto, essa é a verdade. É mais fácil, entre aspas, porque, na verdade, o caminho fácil nos leva à morte. É o caminho, da verdade, estreito, mas ele nos leva a vida boa e abundante aqui na terra e vida eterna ao lado do Senhor. É lastimável. Meu Deus. Fuga de suas responsabilidades como cristão e como cidadão. É uma dupla fuga de responsabilidade que nós estamos cometendo, como cristão e como cidadão.
fuga da maturidade e do comportamento adulto. Oh, meu Deus. A quantidade de crianças espirituais que lotam as nossas igrejas. E que muitos líderes se alimentam porque é mais fácil manipular as massas ignorantes. Essa é a verdade. As massas infantis, imaturas, são muito mais fáceis de manipular. Essa é a triste realidade. Então, é um círculo vicioso. Líderes que alimentam essas massas conforme a conveniência e as massas que não pagam o preço de carregar a sua cruz, construindo um relacionamento verdadeiro, sadio com o Senhor. Aliás, com o Senhor não tem como brincar, não tem como tentar não ter. Se o relacionamento não for sadio, você não vai ter relacionamento. Amém? É muito forte, é muito forte. Acho que vai dar uns 100 capítulos nesse seriado. O apolítico não tem como deixar de ser político, só que o faz pessimamente. Joga um papel que não existe, mas ele inventa. Só o ser humano é capaz de fazer isso. Não há lugar mais político do que uma igreja. O que são os sistemas episcopal, presbiteriano e congregacional do que formas eclesiásticas. Vamos de novo, calma. Não há lugar mais político do que a igreja. O que são os sistemas episcopal, presbiteriano e congregacional? Do que formas eclesiásticas de governo. O que são, se não são formas eclesiásticas de governo? O que fazemos quando elegemos um pastor ou excluímos um membro? Onde encontraríamos tão representadas as fraquezas humanas, o orgulho e a inveja, a luta pelo poder, as queimações e os conchavos, as tendências e os partidos de Paulo, de Apolo ou até de Cristo? Lembra essa passagem? Um problema, cremos, é a confusão que se faz entre o político e o eleitoral. O eleitoral é apenas uma das dimensões do político e não esgota em si uma realidade muito mais abrangente. Quando se fala em política, se pensa logo em eleições, comícios, cabos eleitorais, vereadores, deputados. Quem integra o processo eleitoral faz política, mas nem todos que fazem política estão à frente do processo eleitoral. Ministros, secretários, cargos de confiança ou, mais importantes, se exercem à margem ou a posteriori desse processo. Que dizer dos países onde não há eleições? Seriam estados sem políticos? Sem política? Se o político não pode ser confundido com o eleitoral, não deve, semelhantemente, ser identificado com politicagem? Forma eleitoral corrompida, dado negativo, condenável da realidade política? Fique ligado porque nós precisamos entender isso. Cristianismo e política. Nós não estamos lendo nada fora do conceito ou do entendimento da palavra.
Nós estamos trazendo até você a verdade da palavra, a verdade da nossa realidade, da nossa existência, da nossa feitura. Eita! Como cristãos e como cidadãos. E como separar essas duas coisas? Como separar eu sou Leila Emilce? Como separar o Leila do Emilce e o Emilce do Leila? Como separar o cidadão, a cidadã Leila, da missionária Leila? Será que quando eu exerço a minha cidadania, eu deixo de ser missionária? Ou quando eu estou trabalhando na missão, eu deixo a minha condição de cidadã em casa? Aonde eu for, aonde andarem os meus pés, eu não vou deixando as minhas condições, os meus estados, a minha realidade, a minha identidade. Eu sou tão Leila quanto missionária, e eu sou tão missionária quanto eu sou cidadã. Eu sou formada, uma das minhas formações é técnica em reabilitação com especialidade em fisioterapia. E eu não estou exercendo hoje, mas quando eu vou em algum lugar e eu vejo uma necessidade, eu ajudo a pessoa carenciada nessa área. Eu não deixo, porque eu estou no campo missionário, a minha condição de terapeuta em casa. Eu levo toda a minha identidade comigo. Isso vai fazendo parte do todo da minha identidade. Como é que o cristão quer cortar e podar o seu estado real, né? A sua condição? Acho que é só crente que faz isso. Não, deve ter em outros campos também. Mas a verdade é que a igreja podou a nossa condição política durante muitos anos. Isso tem prejudicado o impacto que a igreja deveria ter dado ao Estado, ao país no qual servimos. Ok. Eita glória, onde estávamos? Um problema, cremos, é a confusão que se faz entre o político e o eleitoral. O eleitoral é apenas uma das dimensões do político e não esgota em si uma realidade muito mais abrangente. Quando se fala em política, se pensa logo em eleições, comícios, cabos eleitorais, vereadores, deputados. Quem integra o processo eleitoral faz política, mas nem todos que fazem política estão à frente do processo eleitoral. Ministros, secretários, cargos de confiança ou mais importância se exercem à margem ou a posteriori desse processo. Que dizer dos países onde não há eleições? Seriam estados sem políticos? Sem política? Se o político não pode ser confundido com o eleitoral, não deve, semelhantemente, ser identificado com politicagem, forma eticamente corrompida, dado negativo, condenável da realidade política. Porque se este feijão podre, por exemplo, não vamos deixar de nós vamos deixar de comer feijão, julgando-os todos podres, uma vez podre, podre para sempre. Oh, Jesus. Politicamente, podemos classificar os indivíduos em
A. Alienados desconhecem os dados mais elementares. Não compreendem os porquês dos processos, evitam participar. Não. Oh, meu Deus, está descrevendo toda a minha realidade de pelo menos há uma década atrás, né? Ô, Jesus do céu! Gente, é triste me perceber ter sido assim, ter sido... Oh, Jesus, me ajuda a melhorar. Então, evitam participar, não conseguem dar significado a seus atos na polis. B. Conscientizados. Primeiro era alienados, o segundo conscientizados. Formam a opinião pública consciente, se interessam, procuram se manter informados, fazem opções conscientes, procuram influir. 3. Engajados. Uma parcela dos conscientizados, que procura conduzir os acontecimentos por vias eleitorais ou não eleitorais, formais ou informais, pacíficas ou violentas, do presidente da República a um barbeiro que atua como agente conscientizador, formador de opinião, passando pelos líderes sindicais, estudantis, partidários, etc. E os chamados grupos de pressão. Essas seriam mais ou menos as 3 condições do ser humano referidos à questão política, né? Os alienados, os conscientizados e os engajados. Em qual dos 3 você se encontra? Essa pergunta. Hoje eu passei ao grupo dos interessados, né? Mas eu acho que já estou fazendo parte dos engajados, eu creio, né? Mesmo que eu não esteja fazendo parte de nenhum movimento político, ao que se refere à questão do partido político, eu me sinto totalmente, por exemplo, da direita, né? Ah, mas eu vivo fora do meu país, então eu não posso estar lá fazendo parte do movimento, mas hoje eu uso as minhas redes para compartilhar a minha opinião e eu estou já me considerando nesse terceiro grupo, né? Um país politicamente desenvolvido terá uma parcela diminuta de sua população alienada. Olha que verdade tão importante. Um país politicamente desenvolvido, quer dizer que nos países de menor desenvolvimento, claramente, e essa é uma das estratégias do diabo, é manter as massas ignorantes, porque assim ele pode manipular as massas. Veja bem, o que mais o inimigo faz é perseguir e tentar exterminar algo que até hoje ele não conseguiu, porque quem vai poder contra o próprio Deus e a sua palavra, né? Durante anos, há 2000 anos, aliás, ele está tentando derrubar a igreja, destruir a instituição que o próprio Deus estabeleceu. Desde que a Bíblia foi escrita, ele persegue a palavra, já teve grandes queimas, já teve perseguições daqueles que traduziam as Bíblias e tudo mais, ele continua. Hoje ele já viu que não dá para destruir a palavra de Deus, então o que ele faz é deturpar a palavra de Deus. Então, inspirou algum dos seguidores dele para estar tirando coisas da palavra, agregando umas outras, deturpar a palavra. Então, aí é mais fácil poder enganar as pessoas. A intenção fundamental do diabo é que você e eu não tenhamos acesso à palavra de Deus, porque ele sabe que esse é o nosso instrutor principal, palpável, atingível, alcançável de forma imediata. Nós temos fisicamente algo que Deus nos deu do céu para que possamos, no nosso mundo físico, estar utilizando como manual de vida. E então, enquanto nós tivermos contato com a palavra, nós temos acesso à verdade.
enquanto nós tivermos acesso à verdade, nós temos possibilidades de nos levantar, de nos posicionar, de entender, da ficha cair e de nós começarmos a lutar pelos nossos direitos, a entender o poder que nós temos como cidadão do céu. Da mesma maneira, ele não quer que você... E veja, ontem o Nicolas definiu maravilhosamente a condição de governo, de como estava... Perdão, foi o Milei, eu fiquei ouvindo o meu professor, o meu presidente, até que enfim, um presidente que realmente me representa, eu me sinto representada pelo Milei, louco, mas é um louco daqueles que fazem bem, né? Então, nós somos taxados de loucos também, e vamos continuar fazendo bem. E ele descrevia muito bem, né, de como a própria palavra. Eu fiquei passada ouvindo o discurso do meu presidente na Argentina, como a própria palavra ela já demonstrava que o governo humano é um governo que é do capeta, porque quando o povo de Deus, que já tinha o governo teocrático, o próprio Deus governando eles, simplesmente o ser humano não quis, o próprio povo dele abriu mão do melhor governante que a humanidade podia ter, abriu mão, quis governar do jeito dele. Foi isso que o diabo fez no céu. Ele estava envolvido na glória de Deus e ele abriu mão de servir ao Senhor para se autosservir, né? Para fazer a vontade dele, para ele querer ser mais do que Deus. Então, o homem fez a mesma coisa, ele seguiu o esquema do diabo. Então, e a palavra ainda tem uma passagem muito forte que fala ao respeito de que o mundo jaz na mão do maligno. Então, quem governa esse mundo pela nossa omissão é o inimigo, né? É o inimigo, porque o status de governo mundial foi dado ao homem como mordomo, não como dono dessa terra. Mas quando o homem assume um cargo de autoridade, de importância, ele se acha como o diabo se achou lá no céu. E isso precede a queda. Quando você começa a empinar seu nariz, começa a se achar, isso precede a nossa queda. Nós precisamos de Deus, gente. Nós precisamos avançar, nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do nosso querido Salvador, Jesus Cristo. Eu te amo, Jesus. Terrível, terrível, mas poderosamente libertador. Ok. Um país, então, politicamente desenvolvido terá uma parcela diminuta de sua população alienada, um percentual majoritário de conscientizados e um número significativo de engajados que representam os diversos segmentos do povo e onde haja canais estáveis de acesso e participação. Situação atípica é a do país em guerra civil, quando o número de engajados chega a superar os meios conscientizados, acarretando transtornos à vida econômica do país. Os estados politicamente subdesenvolvidos possuem uma larga base de pirâmide social constituída de alienados. Olha que forte isso aqui. Os estados politicamente subdesenvolvidos possuem uma larga base da pirâmide social constituída de alienados. Isso é muito forte, uma realidade muito triste. Nós estamos vendo isso nessa atualidade, inclusive quando falava da questão da guerra, quando entra numa guerra civil, ou hoje como estamos vendo as profecias se cumprindo, vendo as guerras acontecendo, haverá guerras e rumores de guerra. Rumores de guerra, hoje tive essa luz da parte de Deus conversando com uma amiga que está morando lá em Israel, e ela contando a situação que eles estão vivendo desde dentro, né? E o pensamento das pessoas em geral.
Eu falava, minha filha, a palavra divertir, uma pessoa que se diz liberal na questão de deixar todo mundo viver o seu estado e se achar o que for e poder viver todo mundo em paz e no amor, né? Um pouco altruísta, e com falta de conhecimento na questão da palavra, né? Aí eu falava, querida, a palavra já divertia dessas situações acontecendo, né? De guerras e rumores de guerra. E quando eu falei rumores de guerra, o Senhor me despertou a falar que esses rumores de guerra, que são das possíveis guerras que poderiam acontecer, elas se manifestam através das ameaças. E hoje nós estamos vendo ameaças, né, do Islã para os Estados Unidos, ameaças para a Argentina agora, com o posicionamento do presidente, ameaças também para o Brasil, né? Nós estamos vendo isso acontecendo por conta dos posicionamentos, né? E no ambiente político, claramente, por pessoas de influência, o posicionamento do Bolsonaro tem provocado demais o mal, e existem as ameaças de morte, e então essas ameaças são as que manifestam os rumores de guerra. Começa a se espalhar em rumores, vai haver guerra contra a Argentina, vai haver a guerra contra o Brasil, vai haver mais guerras, aqueles rumores, o povo começa a falar, as pessoas começam a falar ao respeito dessas ameaças e dessas possíveis guerras, né? Nós estamos vivendo tudo isso, mas a verdade é que nós não podemos deixar de viver ficarmos como muitas pessoas estão fazendo, isoladas dentro das suas casas, comprando tudo pela internet, enfim, deixando de viver e se submetendo a um estado de pânico. A verdade é que nós corremos tanto risco dentro como fora de casa, que a nossa única segurança é o Senhor e nós precisamos dele. Hoje não há segurança alguma em nenhum país do mundo, porque aonde o terrorismo quiser invadir, ele vai invadir. Aonde o inimigo quiser se levantar, ele vai. O mundo já está na mão dele. Nós estamos vivendo os últimos tempos e nós precisamos trazer o poder da palavra para as nossas vidas, entender que se nós estivermos prontos, dispostos a perder a nossa vida em favor do nome dele, por causa do nome dele, nós vamos ganhar. Nós temos a garantia, no mínimo, da vida eterna ao lado dele, porque foi por causa dele. Então, nós não podemos temer a morte. A morte vai vir ao nosso encontro em algum momento. Queira Deus que a morte te encontre bem posicionado, sabe? Revestido do espírito de coragem que vem do Espírito de Deus. Não adianta você se esconder, porque o capeta vai te encontrar. O inimigo vai te encontrar. Queira que seja Deus quem te encontre, bem posicionado. Que quando Jesus voltar, você esteja pronto para subir. A covardia é uma condena eterna. Nós não podemos ser covardes. Você acha que eu não corro risco publicando esses vídeos nessa situação atual que nós estamos vivendo? Claro que sim. Mas eu não estou preocupada com a minha vida. Há muito tempo que eu decidi deixar a minha vida para trás para viver o chamado de Deus na minha vida. E em cada passo, em cada vivência que eu fui tendo na presença de Deus, por causa do nome dele, pelas escolhas que eu fiz, por causa do chamado na minha vida, foram me revestindo de coragem, foram me revestindo do amor de Deus. Quando eu era, até a juventude, antes de conhecer ao Senhor Jesus, eu era muito medrosa, extremamente medrosa. O Senhor foi arrancando o medo aos poucos. Então, diz que os estados politicamente subdesenvolvidos possuem uma larga base da pirâmide social constituída de alienados. Uma faixa intermediária limitada de conscientizados e uma minoria privilegiada de engajados, representando apenas alguns setores da população. Conscientizar, participar, reivindicar, fiscalizar,
sugerir, estabilizando os canais legais de modo pacífico e decidido, dentro de um pluralismo de posições mutuamente respeitáveis e contribuir para o desenvolvimento político de um país. Eu posso repetir essa parte, que é bem interessante? Conscientizar, participar, reivindicar, fiscalizar, sugerir, estabilizando os canais legais de modo pacífico e decidido, dentro de um pluralismo de posições mutuamente respeitáveis. Isso é contribuir para o desenvolvimento político de um país. Nem que seja a posição de conscientizar. Você e eu, nós precisamos assumir. Mas para poder conscientizar, nós precisamos ser conscientes primeiro, nós precisamos aprender a nos envolver primeiro, né? Nós precisamos tomar conhecimento, nós precisamos ter uma atitude ativa com a nossa própria vida, primeiro. Então, comece eu louvo a Deus porque você está aí me ouvindo, né? Porque então já está fazendo essa parte. E que então, o dia de amanhã, você possa ser um dos conscientizadores, alguém que dá um passo a mais pelo bem da tua própria nação, da tua própria vida, dos teus filhos que vão ficar quando você não estiver. Amém? Ser conscientizado é dever de todo cidadão. Ser conscientizado é dever de todo cidadão. Eu acho que esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro posicionamento que você e eu devemos ter. Tá? Porque essa conscientização é a que vai te ajudar a entender. E então, entendendo, você vai saber como se posicionar. Não existe um posicionamento coerente sem uma conscientização da realidade. Amém? Somente as minorias privilegiadas que monopolizam o exercício do poder é que não estão interessadas nesse processo. Antes preferindo a apatia e a ignorância que tanto as beneficia. Ressaltamos a necessidade de evitarmos uma conscientização unilateral de uma só fonte, pois um amadurecimento político pressupõe uma absorção seletiva, um acesso a dados e opiniões de diversas tendências e procedências. Então, a diversidade ela é lógica, natural, ela existe e até saudável quando nós podemos sentar à mesa, debater, expor, conversar, trocar ideia. Mas na hora que passa, e é o que está acontecendo demais nos dias de hoje, é a falta de diálogo. As pessoas não querem dialogar, elas querem impor. E por mais razões, quando a gente começa a conversar, a tentar argumentar, então começam os gritos, as discussões e até os xingamentos, porque não se aceita a opinião do outro. E a atitude é de não ouvir, caso eu seja convencido, para não correr o risco de ser convencido. E esse geralmente é o pensamento, o posicionamento daqueles que foram doutrinados. E então, por cima da sua própria opinião, eles vão lutar por aquela causa que os doutrinou, ou para que foram doutrinados. Né? A pessoa que foi conscientizada, que sabe o que faz, que investigou, que se ocupou em conhecer a verdade, então ela vai poder sentar para conversar tranquilamente. Essa é a grande diferença. Você vai perceber os que estão servindo ao mal, e são esses que
de repente começam a querer brigar, porque não conseguem nem argumentar as suas ideias e eles são confrontados com a verdade. Então, a mentira se revolta, o espírito de violência vem e nós queremos partir para outra situação, né? Último ponto, e com isso nós vamos encerrar hoje, é que sendo a atividade política algo necessário, olha aqui, é algo necessário, é algo válido e digno. Necessário, válido e digno. Guarde isso no teu coração. A política é algo necessário, válido e digno. A quem? Estamos falando dos cristãos. Nós não estamos falando das pessoas fora do cristianismo. Nós estamos falando o cristianismo e a política. Nós estamos falando para o povo de Deus. Então, a política é algo necessário, válido e digno para os cristãos. Esclarecidos. Devem se fazer presentes e interessados em gerir a coisa pública. Em gerir a coisa pública. Não só para assegurar o seu direito e cumprir suas obrigações, e os de sua família, de sua igreja, de sua categoria profissional, etc., de qualquer âmbito onde você se move. Mas para permeá-la de valores que redundem em um maior benefício para todos e cada um. É o que a Bíblia nos ensina e o que a história atenta. A verdadeira política, ela procura o bem de todos. Me diga se aquilo não é cristão, ou não deve ser exercido por um cristão. Vamos ficar por aqui. Eu te agradeço por me acompanhar neste estudo sobre o cristianismo e a política e a igreja, um relacionamento que é real, existe, deveria existir, não deveria existir, existe no coração de Deus. Deus quer isso. Vamos continuar estudando, vamos continuar mergulhando nesse assunto. Que Deus te abençoe, te livre de todo o mal, que Ele te desperte para que você seja um conscientizado e nunca mais, assim como eu, fique no grupo dos alienados. Nós não somos apolíticos. Isso não existe. É negar a nossa realidade. Nós todos somos seres políticos. Guarde isso no teu coração, posicione-se e louve ao Senhor em tudo que você fizer ainda na política. E seja para o louvor do nome do Senhor Jesus.